O luto que soluciona. Hellinger para o grupo. Aqui ficou evidente algo de essencial para a solução. O passado pode ser passado somente depois que tivermos feito luto pelos mortos, pelas vítimas, e quando também permitimos que os agressores façam luto pelas vítimas. Simplesmente assim. Então se faz uma reverência a eles e se vira para o futuro. Só assim os mortos encontram a sua paz e os vivos ficam livres para o seu futuro. Portanto, o luto é a condição prévia para que algo possa ficar no passado. É também a condição prévia para a reconciliação, o luto conjunto. Contudo, se virarmos novamente em direção aos mortos, alguns querem ainda satisfazer os mortos, por assim dizer. Querem talvez se vingá-los, então isso é ruim para todos os envolvidos, tanto para os mortos quanto também para os vivos. É uma realização interna religiosa bem profunda deixar o passado ficar no passado, sem voltar a ele. Contudo, somente depois que tivermos visto o passado, depois que tivermos visto os mortos, depois que tivermos feito uma reverência, eles podem ficar em paz. Os pais e a filha dão ainda um passo à frente. Hellinger para a participante. Os pais não puderam cuidar da criança porque estavam identificados com os mortos. Está claro para você? Participante, sim. Hellinger para os representantes. Eu agradeço a todos vocês. Para a participante, ele pergunta: com quem você trabalha exatamente? Participante: com a mãe de criação. Hellinger: você pode contar a ela o que aconteceu aqui? Isso vai lhe fazer bem. Eles ainda têm contato com os pais biológicos? Participante: o pai faleceu ano passado. Eles estiveram no enterro com os filhos. A mãe biológica vive ainda. O irmão de 8 anos também está nessa família de criação. Hellinger: faça um dia um encontro familiar. Talvez vocês possam mostrar o vídeo e assistir a eles juntos. Talvez isso seja uma boa ideia. Algo mais? Participante: foi isso. Hellinger: então, muito sucesso. O certo. Hellinger para uma participante. Do que se trata? Participante: trata-se de uma mulher de 30 anos cujos pais são indianos e moram na Alemanha. Ela cresceu aqui. Sua mãe quase morreu no parto dela. A jovem mulher é deficiente, como se estivesse dividida em duas. O seu rosto era torto, mas ficou muito bem agora. Ela ainda tem leves deficiências físicas. Hellinger então escolhe uma representante para a cliente, uma representante para a Índia e uma representante para a Alemanha e as posiciona. A cliente se inclina para o lado direito em direção à Índia e olha para ela. Então se vira totalmente para a Índia, dirigindo-se a ela. As duas se abraçam intimamente. Ao mesmo tempo, a Alemanha se aproxima da cliente. Esta olha brevemente para a Alemanha, mas continua indo em direção à Índia. Quando a Índia e a cliente se abraçam, a Alemanha se vira. E Hellinger diz, depois de algum tempo, direcionado aos representantes: agradeço a todos vocês. E, direcionado à participante, o Hellinger complementa: uma pessoa é completa somente em casa. Participante então diz, concordando com a cabeça: vai ser difícil para ela aceitar isso, mas eu já tinha imaginado. Hellinger então pergunta: para quem é difícil? Participante: talvez para mim. Hellinger diz: é claro que para você que é difícil. Então ambos sorriem. O Hellinger então direciona sua fala ao grupo, dizendo: o que podemos observar aqui é um processo muito importante. Aqui se mostrou uma solução para a participante. O que seria agora a postura de ajuda
do ajudante. Participante então fala, retirar-se, e o Hellinger continua. Que ele fique feliz com isso. Isso é então como uma bênção para a solução que se mostrou. A participante concorda com a cabeça. E Hellinger então fala. Dessa bênção, dessa alegria, a cliente ganha força para fazer isso no momento certo. Mas se o ajudante disser ela não vai fazer isso, a participante fala. Eu a havia aconselhado a fazer isso. Eu tinha visto essa solução. E Hellinger diz: eu fico com aquilo que mostrou aqui. Mostrou-se claramente, primeiro, que é a solução que vem do movimento interno, que não vem da cabeça. E segundo, que você fez uma objeção a isso. Ela não vai fazer isso. Como isso atua na alma da sua cliente? Mesmo que a terapeuta só pense como isso atua, você sente isso? E a participante diz sim. E Hellinger continua. É isso o que acontece frequentemente com os ajudantes. O que acontece com você no momento em que concorda com a solução? Você a perde. Você fez uma objeção porque está numa relação terapêutica com ela, de mãe para filha. A objeção parte da mãe que tem medo de perder a criança, então se vê como essa relação terapêutica barra o caminho e a liberdade da cliente. Para participante, ele reconfigura. Então, o que você vai fazer agora na prática? Você não precisa me contar. Estou aqui para demonstrar a solução. Com isto, projeto também os ajudantes. Eu assumo com todas as consequências. Portanto, quando ela vier da próxima vez para você, pode lhe dizer: eu li um livro sobre a Índia fascinante. Você diz isso sem outros comentários. Então pode dizer-lhe: por enquanto, vamos fazer meio ano de pausa com a terapia. Ela concorda e risadas soam no grupo. Hellinger, então, novamente ao grupo. Vocês percebem como isso dá força à cliente? Ela fica imediatamente independente. A relação terapêutica termina, a relação mãe-filha termina e ela fica em sua força. Para a participante, ele diz: e não importa o que ela faça, você não precisa se preocupar. Se você for perguntar o que ela fez, se tornará imediatamente mãe para ela. Pesquisar é perigoso. Somente os ajudantes em relações terapêuticas pesquisam. Quando comprei algo no supermercado, algumas vezes compro um abacaxi. A vendedora me dá o abacaxi, eu pago, vou para casa e saboreio a fruta. Se a vendedora mais tarde me perguntar: você gostou do abacaxi? Vocês percebem que isso é estranho? De repente ela faz de mim uma criança e me pergunta com preocupações de mãe. Terapias são negócios de certa forma. Está bem assim? Participante sim. Hellinger. Existem realmente lindos livros sobre a Índia. E todos no grupo começam a rir. Regras fundamentais da ajuda. Hellinger para o grupo. Aqui se trata de perceber as diferenças sutis do efeito de determinados pensamentos e de determinadas palavras. Assim ficaremos sensíveis aos efeitos. A diferenciação principal é: fortalece ou enfraquece o cliente. Tudo o que fortalece é bom. O que o enfraquece, isso se percebe imediatamente. Não é bom. É também o que me fortalece e que me enfraquece. Ou aqui neste caso, pode-se perguntar em que medida me libera ou não, e libera a cliente ou não. Essas são algumas regras fundamentais. Quando se sabe disso, pode-se encontrar o certo bem depressa, pois o certo é primeiro simples e em segundo, quando está certo, não existe outra escolha. Apenas uma coisa é importante, todo o resto é totalmente errado. E risadas ecoam no grupo. E Hellinger termina, mais ou menos. Nota complementar. Hellinger. Gostaria de retomar o caso. Hellinger chama a representante da cliente e a coloca em frente à participante. Após alguns instantes, a cliente se afasta lentamente. E Hellinger diz à cliente:
O que ocorre com você agora? Cliente. Ela me causa medo. Hellinger para o grupo. A terapeuta ainda está na transferência. E para a participante, ele diz: está claro para você? Participante fala: deve ser assim então. E Hellinger diz: agora diga-lhe, eu li um livro muito bonito sobre a Índia. Participante ri: eu li um livro muito bonito sobre a Índia. E cliente fala: ela fica imediatamente amigável. Hellinger para a participante: eu ainda queria ter demonstrado isso para a representante. Eu lhe agradeço, diz o Hellinger. E para o grupo, ele complementa: o pano de fundo é que a participante veio até mim e disse que a cliente é grata à Alemanha e etc. Eu lhe disse: você ainda está na transferência e isso não é bom para a cliente. Eu também lhe perguntei: agora a cliente tem mais energia ou menos energia? Eu lhe prometi demonstrar isso. A despedida da transferência. A despedida da transferência é difícil. Vocês sabem por quê? Quem entra na transferência como pai ou mãe para cliente permanece uma criança. Por isso a despedida é tão difícil. Apenas quem está disposto a agir de igual para igual pode se expor. Algo mais que gostaria de dizer em relação a isso. Quem entra na transferência, oferecendo-se ao cliente como mãe, sobretudo como mãe, se colocou numa posição arrogante perante a própria mãe ou pai, pensando: eu posso ajudá-los. Portanto, a arrogância da criança em relação aos pais continua na arrogância do ajudante perante o cliente. Vocês percebem do que se trata? Para cada ajudante de algo maior, algo que talvez o deixe um pouco confuso. Contudo, o resultado é muito bom. A dignidade. Participante. Trata-se de uma cliente que fica isolada em uma cidadezinha. Seus amigos todos se afastam dela. Ela contou que teve 4 relacionamentos. 3 desses homens a abandonaram e ela teve abortos provocados de cada um deles. Ela se casou com um quarto e tem um filho dele. Hellinger pergunta: qual é a idade do filho? Participante: 7. E Hellinger diz: quando ela continua a falar, acho que isso é o suficiente. E para o grupo, o Hellinger fala: a maneira como ela nos contou nos mostrou o que ela fez com a cliente. E para a participante, ele ri, dizendo: você entrou numa relação terapêutica com ela. E ela então também ri. E Hellinger continua: com isso está perdida e não conseguirá mais ajudá-la. Ela se apresenta a você como uma pobrezinha, mas conseguiu lidar com os abortos provocados e se separou de 3 homens. Muita agressividade na mulher. Participante: exato, Hellinger. E você vai perceber essas agressões se você continuar assim. Para o grupo, ele fala: uma relação terapêutica termina geralmente em agressão. Ela só pode terminar em agressão. Por isso, quando se quer ajudar de modo inteligente, leva-se o cliente a ficar com raiva, contudo, se possível, de maneira elegante, para que não fiquemos também agressivos ou zangados. Participante: não consegui fazer isso. Hellinger: vamos constelar para que possamos assim ver os motivos que estão por trás e aprendermos como proceder. Hellinger: então escolhe uma representante para a cliente e a posiciona. A cliente começa a respirar com dificuldade, quer dar um passo à frente, mas hesita e olha para o chão. Hellinger agora escolhe 3 representantes para as crianças abortadas e as deixa se deitarem de costas no chão em frente à cliente. A cliente começa a bater repentinamente o pé no chão, e Hellinger diz ao grupo: vocês podem reconhecer a agressão que está nos pés dela? As 2 primeiras crianças abortadas seguram-se pelas mãos e desviam o olhar da mãe. A cliente vai lentamente em direção às crianças. Hellinger diz à cliente:
deite-se ao lado delas e, para a participante, ele fala: podemos ver que seus movimentos estão querendo deitar ao lado das crianças. A cliente deita-se junto às crianças abortadas e as abraça por cima, todas três. Ela as olha e então coloca sua cabeça sobre elas. Hellinger escolhe um representante para o marido, o quarto companheiro, e o filho e os posiciona. O pai coloca o braço por trás ao redor do filho. Então se coloca atrás dele e o pega pelo antebraço. Hellinger, depois de uns instantes, para o filho. Siga o seu movimento. Vire-se para o pai. Hellinger para o participante. Podemos ver que esse é o movimento. O filho vira-se para o pai. A cliente olha rápido para eles e coloca novamente a cabeça nas crianças abortadas. O filho coloca a cabeça no ombro direito do pai. Este o abraça. Entretanto, o filho fica de braços pendidos. Hellinger para a participante. Essa é a solução para o filho. Não existe solução para a cliente. Aponta para a imagem da cliente que está sobre as duas crianças abortadas. Esta é a solução. Ela quer morrer. Você não pode intervir. Participante, a avó dela e Hellinger. Não precisamos saber disso. Se não fôssemos ainda olhar para o pano de fundo, só desviaria a atenção. Aqui é um movimento bem claro. Agora o filho também coloca o braço em torno do pai. Hellinger para o grupo. Quando olhamos para isso, vemos que o movimento da mulher é o movimento com dignidade. Para a participante, ele diz: ela readquire com isso a sua dignidade e grandeza. Todo o resto lhe tira a dignidade. Se nós concordarmos com isso, como se mostra, está em ordem, está bem assim? Participante, sim. E Hellinger fala para os representantes: agradeço a todos vocês. Abortos provocados e suas consequências. Hellinger para o grupo. Dentro desse contexto, ainda gostaria de chamar a atenção para algo. Quando se trata de abortos provocados, muitos ajudantes, inclusive eu, têm receio de olhar para isso e interferir, porque isso causa medo. Em relação aos abortos provocados, temos muitas vezes o desejo de suavizar. Então dizemos, talvez a pobre mulher, ela era ainda jovem, ou algo semelhante, mas a alma não acredita nisso. Ela não se orienta por isso. É claro que um aborto é um assunto dos dois, e é da alçada dos dois, da mulher e do homem. Contudo, tem na mulher um efeito muito mais profundo, um efeito muito mais abrangente. Ela perde algo de sua alma, e sua alma permanece com as crianças, e ela perde algo de sua saúde. Ela deixa algo de seu corpo com a criança abortada. Através do aborto, ela se desfaz de algo, de alguma forma. Formos procurar uma desculpa para o aborto, essa pessoa perde sua dignidade, sua força. Mas se ao contrário, olhamos isso com sua brutalidade total e deixamos que a mulher diga, por exemplo, eu matei você, ou mais forte, eu assassinei você, isso nos choca. Por mais estranho que pareça, o efeito na cliente é liberador. Não é fácil olhar para isso. Existem situações em que a mãe não quer dirigir-se às crianças de forma alguma, e assim sendo, a criança fica perdida naturalmente, que aqui existe o perigo de que o ajudante que se deixa levar por isso de repente sinta uma agressão contra essa mulher, que exclua alguém ou condene, que esqueça a ajuda que está além do bom e do mal. Aqui a solução foi que a mulher se dirigiu para as crianças abortadas. Entretanto, ainda gostaria de mostrar algo mais. Hellinger pede aos representantes agora da cliente e das três crianças abortadas para se deitarem novamente e escolhe um representante para o destino da cliente. E o coloca perante ela. Então escolhe três mulheres para o destino de cada uma das crianças e as coloca perante elas. Hellinger posiciona também o representante do filho.
na constelação e seu destino perante ele. Depois de um certo tempo, o destino da cliente vai em direção a ela e se coloca ao seu lado esquerdo. Esta se vira e estende as mãos para ele. A cliente se aproxima do destino e coloca a cabeça em seu peito. Depois de um certo tempo, o destino coloca o braço em torno dela. A cliente, da cabeça encostada no ombro do destino, olha para as crianças abortadas. O destino do filho pega-o pela mão e se coloca com ele perante as crianças abortadas. Elas seguram-se pelas mãos. Agora a cliente se solta um pouco de seu destino e olha para ele nos olhos. Eles se afastam-se e seguram-se pelas mãos. Então se abraçam intimamente. O destino do filho coloca-se atrás dele e o toca nas costas com a mão direita. O destino da primeira criança abortada senta-se ao seu lado e coloca a cabeça da criança em seu colo. A terceira criança abortada senta-se apoiando as costas em seu destino. Esse se curva para a frente e puxa para cima. Coloca-se atrás dela as suas mãos em suas costas. A cliente vira-se de modo que o seu destino fica atrás dela. Este a abraça por trás. Agora ela olha ereta para a frente. A terceira criança abortada inclina-se para trás e coloca a cabeça no ombro de seu destino. Então ela se vira e os dois se abraçam intimamente. A segunda criança abortada estende seu braço para trás em direção ao seu destino. Ainda deitada no chão, este a abraça e puxa para si. A criança está sentada diante de seu destino e virada para ele. Este coloca uma mão sobre a sua cabeça. O destino do filho se coloca totalmente atrás dele. Hellinger diz à cliente: "Como está agora?" E a cliente fala: "Melhor." Hellinger para o filho: "Como está agora?" E o filho diz: "Queria fugir, mas o meu destino me impediu e me obrigou a olhar para lá." Hellinger, por algum tempo, vira este filho para que ele olhe para o destino e diz: "Como está agora?" E o filho fala: "Agora eu me sinto bem." Hellinger para a terceira criança abortada: "Como você está agora?" E a terceira criança abortada fala que está bem. Hellinger para o grupo: "Pode-se ver também nas outras crianças abortadas que agora estão diferentes." Para os representantes ele fala: "Agradeço a todos vocês." E então direciona sua fala para o grupo dizendo: "Frequentemente é assim, quando ao ajudarmos, trabalhamos primeiro os assuntos pessoais de alguém, de repente não consegue prosseguir, então é preciso acrescentar algo. Pega-se a sua família no sentido mais amplo, mas aqui também se chega algumas vezes a um limite onde não se consegue prosseguir, então se vai para além desse limite. Nós vimos o que era para ser feito aqui, vai-se a um outro contexto maior. Talvez lá exista uma solução, entretanto, neste contexto, permanece-se muito modeste. A comunidade de destino. Hellinger para o grupo. Existe uma bela melodia que se chama Liberdade, que penso que preenche o meu coração. Uma vez escrevi com relação a isto um pequeno aforismo. O cavalo que presente o ar da liberdade cai imediatamente na cilada. Quando é que respiramos mais o ar da liberdade? Quando nos apaixonamos. E qual é a cilada? Percebemos logo, risadas no grupo. O que é a cilada? É algo pequeno ou é algo grande? É algo poderoso e, por assim dizer, a comunidade de destino. Nós somos do jeito que somos. O destino para outros e outros se tornam do jeito que são e porque são do jeito que são. O nosso destino, talvez vejamos isso de maneira mais intensa no relacionamento de casal, porque nós sentimos tão atraídos por um outro.
Nós nem o conhecemos, contudo já existe uma comunidade de destino entre meu destino, isto é, entre aquilo que aconteceu em minha família e aquilo que ainda deve ser colocado em ordem. Talvez até muitas gerações atrás, o seu destino é aquilo que talvez ainda tenha que ser colocado em ordem em sua família muitas gerações atrás. Tivemos aqui um belo exemplo quando alguém teve que representar o filho e seu pai estava deitado junto a um rosto. O filho não pode se equivar do destino deles. Por isso mesmo, ele ajudou os dois a cumprir o destino deles. Ele estava incluído na comunidade de destino dos dois. E isso é grandeza. Ora bolas, que cilada! Aqui se exige o último de nós. O ajudante sabe dessas comunidades de destino e presta atenção a elas. Imagine que loucura se alguém julga que pode mudar o destino de alguém ou interferir nele ou solucioná-lo. Onde ele está então? Também numa comunidade de destino. Ele a utiliza então para o seu destino. Contudo, não de uma maneira que soluciona, de uma maneira respeitosa, mas de uma maneira que piore e adie a solução ou adie a reconciliação ao invés de colocá-la à vista. Uma pessoa só pode entender este trabalho, este seria o primeiro passo, e então também fazê-lo adequadamente, quando respeita todos os destinos da mesma maneira. Ele sabe quais as forças poderosas que atuam além do bom e do mal. Aquele que as olha e eventualmente é atingido por elas, deixa-se ser tomado a serviço delas. Somente com essas forças somos grandes e temos força e ajudamos aparentemente de modo bem modesto, mas atuando de modo violento na profundeza.